Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um vídeo agora pós-jogo de Palmeiras 1, Corinthians 1, terminou o derby pelo Campeonato Paulista. Cara, Hoje tem assunto. que sufoco, mano. Hoje tem assunto. A gente estava esperando bastante por esse jogo, acho que todo corintiano tava. Depois do clássico contra o São Paulo, a gente ficou muito decepcionado, mano. Pela forma que o Corinthians jogou, por ter perdido a sequência de vitórias. E a gente falava aqui, nos últimos pós-jogos a gente sempre pontuou isso. A prova do Corinthians, o teste de fogo, vai ser esse jogo contra o Palmeiras, que é mais um time grande, é um rival, é fora de casa, elenco forte. É a chance de provar o elenco do Corinthians, por mais que ainda com alguns desfalques. E assim, no ponto de vista futebolístico, jogar futebol, desempenho dentro de campo, bola no pé, o Corinthians decepcionou de novo, mano. Decepcionou de novo, infelizmente. A gente tem que pontuar, claro, o Palmeiras com quase todo mundo à disposição, jogando em casa, e o Corinthians ainda sem o Galo, que faz uma diferença absurda, sem o Gustavo Henrique, que está fazendo falta, sem o Breno Bidon, que muitas vezes comanda esse meio campo. Hoje também sem o José Martínez, que por conta do visto ele nem foi relacionado para a partida. Mas mesmo assim a gente acredita que esse Corinthians pode entregar mais, mano. Pode entregar mais. Porque foi um jogo que dos primeiros 15 minutos desse derby só deu Palmeiras. O Palmeiras entrou muito mais ligado, muito mais focado, muito mais criativo, com muito mais ímpeto e foi um primeiro tempo por boa parte do Palmeiras, cara. Do Palmeiras, o Corinthians não jogou. É que conseguiu uma escapada ou outra e aí vale a gente dar um voto de confiança já adiantar esse ponto, que é pro Memphis, que é um cara que a gente vem criticando muito. Tem algumas coisas que eu discordo dele e a gente vai discutir isso aqui ao longo do pós-jogo, mas a grande verdade é que ele ajudou a decidir o jogo pro Corinthians. Ele foi importante, foi decisivo. É isso que a gente cobra de um cara desse num clássico. Rouba a bola, entrega pro Yuri Alberto, que era mais um cara que estava devendo, e ele faz o gol de empate do Corinthians. De futebol, mano, um futebol que deve muito da equipe do Corinthians, num segundo tempo muito por conta da expulsão completamente injusta do Yuri Alberto, Rafael Claus mais uma vez querendo aparecer, a gente pode puxar esse assunto já logo depois também para falar um pouco de arbitragem, mas o futebol não veio. Mas se o futebol não veio, o resultado, que é esse empate fora de casa com um a menos, é um resultado positivo, não dá pra gente desmerecer. O Corinthians, se não consegue ganhar, pelo menos não perde no Allianz Parque, ainda mais um jogo completamente complicado no segundo tempo. Cara, o primeiro tempo, eu acho que é isso que você falou. Os 15 primeiros minutos o Corinthians não viu a cor da bola, o gol do Palmeiras sai logo aos 10. E ainda assim o Corinthians tinha muita dificuldade para jogar, para ficar com a bola no pé, para criar jogada, para conseguir chegar no fundo, para ganhar escanteio, para ganhar falta no campo de ataque. O Corinthians estava com muita dificuldade de jogar bola hoje no Allianz Parque. E esse jogar bola também refletia defensivamente. O Corinthians tinha muita dificuldade para marcar o meio campo do Palmeiras. O problema é que isso estendeu o jogo inteiro. No final do primeiro tempo, o Corinthians até consegue equilibrar um pouco as ações. Ficar com a bola, tocar, rodar ela no campo de ataque, achar alguns espaços. E nessa hora o Memphis começa a aparecer, ele consegue esticar para o Alberto, que ele finaliza no Everton, e consegue a roubada de bola que gera o gol. Mas o fato é que naquele momento o Corinthians conseguiu equilibrar o jogo. A partir do momento que o Ramon espera o esquema do Palmeiras, traz o Ranieri para jogar um pouco atrás, fazer uma saída de bola diferente, ao invés de sair com os 4 jogadores lá atrás da defesa, ele traz o Ranieri, libera os alas e traz o Coronado e o Coronado, Alex Santana e o Carrilho para jogar um pouco mais pelo meio, receber essa bola um pouco mais centralizado, o jogo começa a fluir melhor. Então acho que a escalação do Ramon não foi a correta. Tudo bem que hoje tinha muitos desfalques, como você falou, o José Martínez, que provavelmente seria titular hoje, não estava disponível, mas assim, cara, apesar do Hugo não ter comprometido, eu tenho muita dificuldade de aceitar ele no time titular. O Kaká, eu acho que mais uma vez ele foi mal e o Tchoka deu uma segurança um pouco maior depois que ele entrou. O Alex Santana, cara, nada justifica ele ser titular até o momento do time do Corinthians. Não entrou pilhado no jogo, não entrou ligado, não entrou conseguindo segurar essa bola, dar presença ofensiva. Então, são alguns jogadores que não souberam jogar o clássico. Eu acho que o Corinthians, mais uma vez, assim como foi contra o São Paulo, não soube jogar clássico. E eu acho que isso reflete muito na hora do gol. Porque é um gol muito besta e é um gol espelhado, igualzinho o que o Corinthians levou do Noroeste. É um gol com um passe lá do meio campo que contorna a zaga inteira, um cara passa nas costas entre o André Ramalho e o Kaká, chega dentro da área e faz o gol. É um gol igualzinho e é inadmissível. 2 vezes a gente vê. O primeiro você vê contra o Noroeste, você fala, pô, é um acaso, é um lance besta, 90 minutos de jogo, já desconcentrado, beleza. Mas num clássico com 10 minutos de jogo, é inadmissível um gol desse também. Com a zaga inteira aberta, ele passando nas costas e ficando livre para fazer o gol. Eu acho que defensivamente o Corinthians estava muito desorganizado, a linha de meias muito perto da zaga, então com dificuldade de sair e apoiar o Yuri e o Memphis lá na frente.
e com muita dificuldade também de sair e marcar. O Corinthians hoje foi 23 finalizações, né, que a gente sofreu. Eu não conferi o Acho número que foi antes, isso. mas foi bastante. Foi umas cara. 20 finalizações. Você pode parar para olhar depois. Dessas 23 finalizações, umas 17 deve ter sido de fora da área, porque o Corinthians dava muito espaço para o Palmeiras achar finalizações de longa distância. É que os caras não estavam com pontaria afinada e o Hugo estava muito bem no jogo. Cara, e é exatamente isso que você trouxe, porque quando que a gente enfrenta adversários menores, mais frágeis, o Corinthians não tem aquela obrigatoriedade tanto de ficar se defendendo, marcando, de Joga ter com a aquele bola meio no campo pé. tão encaixado, porque tem mais facilidade para jogar, é natural, tem mais qualidade que esses times pequenos. Mas nos dois clássicos a gente viu o quanto que esse elenco do Corinthians ele está sofrendo com falta de reposição. E eu espero que seja isso, porque se for isso, dá para encontrar solução, porque o Gustavo Henrique voltando, Bidon e Garro voltando, já equilibra um pouco. Mas a gente vê que com um sistema que ano passado deu tão certo para o Corinthians, que foi esse sistema com losango, o Corinthians não precisou utilizar muito do seu banco reserva do meio para trás. O Gustavo Henrique e o André Ramalho firmaram uma dupla de zaga e seguiram uma constância. Os laterais quase sempre jogavam, o Matheus Bidu e Mateuzinho. O meio campo sempre era formado por André Carrilho, Breno Midon e mais um, ou o Raniel ou o José Martinez. E chegou em jogo que trocou ali na frente, botou o Thales, botou o Romero. Mas quando que a gente vê que o Corinthians ele precisa trocar do meio para trás, a gente está vendo a dificuldade. E eu espero que seja só uma questão da falta de reposição. Porque a diferença é gritante de um Alex Santana para um Bidon, de um Kaká para um Gustavo Henrique. Eu até falei pro Deco agora no final do jogo que o fato do Kaká estar prejudicando tanto, parece que o Gustavo Henrique é o Maldini, pô. Parece que o Gustavo Henrique é o Sérgio Ramos. É bom zagueiro. Mas calma lá, não é assim também. Sabe, o Coronado, que era para estar fazendo essa função do Garro e está fazendo bem, muitos jogos some, não tem o mesmo nível de participação. Eu espero que seja só isso, porque mesmo com os desfalques, eu espero que seja esse o problema. Mas o que a gente viu no jogo de hoje? A gente viu um lado direito que estava sendo muito seguro com o Mateuzinho antes, que foi completamente fragilizado no jogo de hoje. O Piquerez deitou e rolou por ali, o Facundo Torres deitou e rolou por ali, foi melhorar só no segundo tempo. A gente viu um Alex Santana que não estava fazendo bem cobertura e o meio campo do Corinthians que perdia todas, cara. Todas. O Abel Ferreira entrou com 3 zagueiros justamente para fazer o que o Corinthians fez o ano passado contra o Palmeiras, que é ganhar superioridade no meio campo. E o Ramon não percebeu isso de início e o Corinthians foi completamente dominado no meio campo durante o primeiro tempo inteiro. O Ranieri não achou bola, nem o Carrilho, que é um cara que a gente costuma sempre elogiar, também não fez um bom jogo. Então eu concordo com você quando você pontuou que o Corinthians não jogou. E gera uma preocupação, porque a gente quer que esse Corinthians, do jeito que terminou o ano passado e da pretensão que tem, a gente quer ver esse Corinthians brigando por coisa grande. A gente não tem só um sonho nisso, a gente consegue enxergar uma realidade vendo o Corinthians brigando por alguma coisa. Pelo que esse time jogou na reta final do ano passado e pelo que tem de elenco. Mas nos 2 grandes testes da temporada até agora, não jogou futebol. A diferença é que hoje o Corinthians conseguiu ser um pouco mais atento e no segundo tempo se defendeu bem. Não teve tanta falha individual, né? Não teve tanta falha individual como no clássico contra o São Paulo. E a grande diferença de tudo é que a gente tem um monstro no gol chamado Hugo Souza, que pega 2 pênaltis seguidos, uma marca que, pelo que a gente pesquisou, não aconteceu no passado recente do Corinthians, de um goleiro do Corinthians pegar pênalti em 2 jogos seguidos, e ele pega ainda no final do jogo, num clássico contra o Palmeiras, um monstro. E mais uma vez ele salva o Corinthians. Cara, eu acho que um ponto também que é importante ressaltar, porque a gente falou sobre tudo de futebol jogado, mas porra, mano, o jogo inteiro eu senti que tava faltando ânimo, tá ligado? Tava faltando sangue no olho realmente pra jogar contra o Palmeiras. Tudo bem, eu também acho que faltou contra o São Paulo. E aí fica aquela pulga atrás da orelha. Pô, será que é só porque foi fora de casa e os caras estão meio desligados? Será que é porque é começo de temporada? Cara, eu não sei qual que é o motivo, mas o fato é que eu senti o time muito aquém do que é um clássico. Os jogadores do Palmeiras o tempo todo vibrantes. No jogo contra o São Paulo a gente falou aqui, o Lucas e o Oscar se matando pra voltar pra marcar. Porra, mano, com quase 40 do segundo tempo, o Thales Magno ia arrancar sozinho numa jogada ali que o Mendes conseguiu deixar ele numa boa condição. Tinha 5 jogadores do Palmeiras em volta dele, tá ligado? É um ímpeto físico, uma vontade de ganhar que eu, sinceramente, não vi no time do Corinthians hoje. Em nenhum momento, nem quando empatou o jogo, em momento nenhum, eu vi o Corinthians com a mesma vontade, com a mesma pilha dos jogadores do Palmeiras em jogar um clássico. E agora, já puxando pro lado da arbitragem, eu acho que isso entra no balaio. Porque tem primeiramente, o lance da expulsão do Yuri Alberto, onde só o Yuri Alberto e o Carrilho estão perto do juiz na hora.
Cara, esse é o tipo de lance que é pro time inteiro do Corinthians fazer pressão no Rafael Claus, pô. Sim. O time inteiro. E você vê o Yuri, que meio que ele nem reclama direito, ele só aceita ali que ele... eu acho que ele entendeu a expulsão e ele já baixa a cabeça, como se tipo, merda, fui expulso. O Carrilho vai reclamar e o Memphis vai de forma discreta. Cara, esse é o lance que é pro time inteiro fazer pressão no cara. Aí depois tem o lance do pênalti também do Estevão, que é muito discutível. E eu acho completamente normal que tenha gente achando que não foi pênalti. Porque o Rian claramente tira a perna, não parece ter verificação de VAR nem nada, e ninguém vai reclamar. O Rian, ele olha pra baixo como assim, desespero. O André Ramalho olha pro alto como, não é possível. Mas pouquíssimos jogadores do Corinthians vão reclamar com o cara. Enquanto isso, todos os jogadores do Palmeiras, em qualquer lance, falta no campo de ataque pro Corinthians, reclamação de pênalti, os caras fazem um escândalo, fazem uma pressão absurda e é numa dessas que o Gustavo Gomes consegue apitar o jogo. E não tem ninguém no elenco do Corinthians com essa função, sendo que era pra ser de todo mundo. Cara, eu concordo, exatamente. E foi isso, aliás, ele traz um reflexo ali que é estranho, mano. Porque quando que o Yuri é expulso, eu fiquei indignado aqui. Mas eu olhei pra TV, por algum momento eu pensei, falei, pô, será que eu tô fazendo merda aqui? Será que eu tô falando algo errado? Porque ninguém reclamou, ninguém questionou, ninguém falou nada. E parece que tá sendo uma constante, cara, porque a gente não vê mais, é difícil a gente ver aquele sentimento de vibração e de explosão da reta final do ano passado. Todo jogo era o Corinthians ligado, intenso, atento toda hora, correndo, se matando. Parece que nesse começo de temporada, tudo bem que é um começo de temporada, tem que pontuar que muitos jogadores ainda não estão no seu ritmo ideal, o Corinthians está jogando uma maratona de jogos aí, mas falta isso. E é nesse ponto que eu trouxe que eu fico incomodado com o Memphis, que eu falei no começo do pós-jogo, eu ia deixar para falar nas notas, mas eu acho que é legal pontuar agora já. É justamente essa questão de se matar. Porque muita gente vai falar, não é a característica do cara, e eu sei que não é a característica dele. Ele não é um jogador de dar carrinho, ele não é um jogador totalmente vibrante, e tudo bem, faz parte do futebol, tem jogadores que têm características diferentes. Mas me incomoda um pouco, que nem você falou, ver os craques dos outros times se matando defensivamente, correndo pra caramba, chamando o jogo e botando debaixo do braço, e o Memphis parece que não faz muita questão de fazer isso. A gente viu no primeiro tempo que muitas vezes as informações passadas pela transmissão da partida que a gente estava vendo trouxe que o Memphis estava reclamando muito do sistema defensivo, estava reclamando que a bola não chegava, estava reclamando de certas coisas, mas ele não fazia por onde também. É que o combo geral no Memphis, dele ter roubado a bola, dele ter participado bem de alguns lances, torna a partida dele boa. Mas, cara, em nenhum momento ele vai fazer uma pressão, vai dar um carrinho, vai... Sabe? Tipo, essa falta de sangue me incomoda um pouco. Ele é o que eu não esperava. Reclamar, mas ele também tem que fazer por onde? Ele tem que dar exemplo, tá ligado? Se ele quer reclamar dos caras, ele também tem que meter essa correria. Eu até destaquei pra você enquanto a gente tava vendo que teve um lance que ele volta na área pra recompor. Porque alguém erra o lance meio campo e ele volta pra lá. Só que, pô, o resto do jogo inteiro a gente toda hora vê ele meio que trotando. Isso incomoda demais. Tudo bem que numa dessas ele consegue roubar a bola, que deu o empate pro Corinthians. Mas não tem... Precisa ter mais isso. Precisa ter mais sangue no olho. E nem só o Memphis. A gente via muito isso, é uma constante muito grande em jogos do Corinthians fora de casa, principalmente em jogos grandes. Os atacantes do Corinthians não conseguem ganhar uma bola, mano. Uma bola. O Memphis roubou a bola do Rios, mas do resto, cara, quantas bolas o Yuri foi lá, trombou com os zagueiros e ganhou? Ou o Memphis? Cara, a gente não vê isso. E até defensivamente, eu tava pensando isso durante o jogo. Parece que o Corinthians está em dois extremos que tem jogadores de qualidade, mas tanto no seu extremo ofensivo, tanto no seu extremo defensivo, não tem jogadores com aquela força pra você parar o cara, mano. Você vê até no primeiro tempo a dificuldade que Kaká e André Ramalho tiveram de parar, de peitar Maurício, que é franzino, peitar Estevão. Porra, mano, e aí? Levanta o cara. Você vê a zaga do Palmeiras, os caras levantando, dando pichotada, marcando firme, marcando em cima, não dando espaço, não deixando respirar. Falta um pouco isso, cara, falta um pouco isso. Parece que até reclamação demais que a gente tá fazendo, mas é que de fato o Corinthians deixa a desejar na questão de futebol. Mas apesar do empate, é mais ou menos a mesma coisa do jogo contra o Novo Horizontino, tem muita pouca coisa pra gente levar de positivo, além do resultado, porque de fato o resultado hoje saiu bom, mesmo antes do jogo, antes da gente assistir, se alguém vira pra gente e fala, pô, vai ser 1-1 o jogo hoje. Ok, tá bom, tudo bem, às vezes não dá pra ganhar, mas hoje é uma situação que a gente sai puto pelo desempenho, mas tipo, entre aspas, satisfeito com o resultado. Uma coisa só pra antes de fechar o assunto Memphis, cara, esse lance que eu falei dos caras não estarem empilhados, não sei o quê, mano, eu não sei se tem o fato da numeração nessa parada, tá ligado? De ter gerado uma desunião.
Porque, mano, eu fico preocupado com relação a isso, porque entre a torcida, pelo menos, isso aí gerou um pouco de burburinho. Eu, particularmente, não gostei da troca de numeração. Também não. Parece ser um pouco de picuinha do Memphis, de cobrar essa coisa que estava no contrato, que inclusive é um absurdo colocar isso no contrato e até uma falta de respeito com o Garro, que já era camisa 10 naquela época, representando muito bem. Mas, cara, fico preocupado de ser uma parada que acabe entrando na mente entre no vestiário do Corinthians, tá ligado? Eu espero que realmente tenha sido tudo bem, já tá definido, o Garro vai ser o 10, o Garro vai ser o 8, o Memphis vai ser o 10. Mas, cara, me preocupa que isso aí gere um tipo de desunião entre os caras lá dentro. Cara, pelo que eu vi de informação, até pra atualizar a galera, saiu, eu acho que uma informação hoje, não vou conseguir passar a fonte, não lembro aonde saiu essa matéria. Mas que o Garro, pelo menos a parte do Garro, ele levou numa boa, entendeu o peso da camisa 8 e não chateou com isso. Mas eu acho que é uma parada que incomoda, que não precisa, sabe? Que foge do tom. Parece mais vaidade. Vaidade. Coisa, pô. E é justamente esse sentimento que a gente tem às vezes com o Memphis dentro de campo. Sim. Principalmente nesse começo de temporada. Antes de passar para as notas, eu acho que a gente da arbitragem. Poderia comentar mais da arbitragem. Exatamente. Vamos lá. Senhor Rafael Klaus. Cara, eu vou tentar colocar um pouco de panos quentes aqui, para não cometer nenhuma atrocidade no que eu vou falar, mas é inacreditável o quanto que esse cidadão, em jogos contra esse adversário, acaba prejudicando os outros times. É inacreditável, cara. É uma constante. E aí, assim, se você tem uma escalação de um árbitro que já tem um retrospecto favorável a outro time para um jogo como esse, ainda mais sendo um derby, o Corinthians ele tem a obrigação de não aceitar isso. Não dá mais para árbitro desse nível apitar jogo do Corinthians. E eu não falo nem só de qualidade técnica em si do árbitro, porque querendo ou não, o Klaus é um dos mais conceituados aí no quadro da CBF, da FIFA, enfim. Mas nesses jogos, você vê o quanto que o árbitro tá tendencioso, cara. Ele foi muito tendencioso hoje no jogo contra o Corinthians. Vamos lá, os lances capitais do jogo. Primeiramente, o pênalti no Estevão para já adiantar. Eu acho que é muito discutível, dá pra discutir, mas eu não vou ficar aqui também chorando porque ele marcou esse pênalti. Eu acho que é um pênalti que dá pra marcar, assim como dá pra você não marcar, vai da interpretação do cara ali na hora. Então, vamos falar o que aconteceu. Ele passou por um, passou por outro, puxou pro meio e o Ria estica a perna, mas na hora que ele vai fazer o drible, você vê que o Ria tira. Tem um contato, e um lance mas não muito é parecido, suficiente. inclusive, com a expulsão do Yuri. Porque o zagueiro do Palmeiras faz que vai dar o bote e recua. Só que numa dessas, é que não teve nenhuma câmera que foi extremamente conclusiva para mostrar o contato do Estevão, para mostrar o choque. Mas se teve, foi uma parada mínima. Então eu acho justificável a marcação na hora, porque na hora que acontece o lance parece pênalti de fato, só que tem alguns ângulos do replay que você olha e fala, pô, não pegou, mano. Eu acho que pega, mano. Eu também acho que não o tem Ria, nenhum... ele não faz o movimento da alavanca, Sim. ele tira o pé. Sim, isso só que poderia não tem justificar nenhum a favor. ângulo que me convenceu, que pega. Não tem nenhum que eu falo, pô, nesse ângulo aqui dá pra ver que pega muito, tá ligado? Tipo, dá pra ver que... Mas não sei, é discutível. É discutível. Só que ele nem pestanejou, nem foi pra VAR, nem nada. Aí vamos lá, tem esse lance do Estevão, discutível. Não vou colocar na culpa do árbitro em relação a isso. Pênalti na mão do André Ramalho. Pra mim, nada. Ele também não marcou, ele acertou. Mas agora, vamos entrar pelo que é o ponto principal, né, rapaziada? E essa expulsão do Yuri Alberto. O que é isso, cara? O que é isso? Muita gente argumenta do quê? Ah, mas ele simulou, tem que tomar um cartão amarelo. Mas cadê o bom senso no futebol? O árbitro ele não pode simplesmente pegar um livro de regra, ler durante o jogo e falar isso aqui é errado, pronto, isso aqui é certo, pronto. Ele tem que saber analisar o jogo, saber controlar o jogo, saber o impacto que ele vai ter na partida, porque o árbitro não tá ali para ele resolver o jogo, ele tá para facilitar para as duas equipes jogar futebol. Ele tá para evitar que aconteça algo extra futebol, que é algo que não seja permitido, antidesportivo ali. Mas o lance do Yuri não se encaixa. Na regra, o cara até pode ter essa interpretação, mas vamos combinar. O Yuri Alberto, num segundo tempo, já com um cartão amarelo, o Yuri não é um jogador que tem um retrospecto ruim para arbitragem, não é um cara que dificulta a vida dos árbitros. Ele recebe uma bola na lateral do campo, não dentro da área, não num lance capital, na lateral do campo, ele corta para o meio, o Naves finge que vai dar o bote, o Yuri cai, claro,
Ele foi juvenil na jogada, porque ele de fato procurou contato, mas ele cai, já levanta e já segue pro jogo. Fala assim, pô, tentei simular, não deu certo, vou seguir, sei que não foi nada. Tentei sofrer a falta, né? É. Não tentei simular, tentei sofrer a falta. O cara não deu bote. E o Klaus teve a pachorra de, num clássico, um Corinthians e Palmeiras, um jogo tão importante, que vale a vida pros dois clubes, expulsar o Yuri Alberto por uma simulação na lateral do campo. Não, e um Um detalhe. lance que nem traria perigo. Pô, é sacanagem. O Yuri foi expulso sem cometer nenhuma falta. O chute na bandeirinha, eu acho ridícula a regra, mas a gente não pode contestar, porque a gente estaria sendo hipócrita quando a gente cobra do Luciano, e já que cobrou do Luciano, o Yuri também tem que receber o cartão, tá ligado? É uma regra que tem no futebol e ponto. O cartão amarelo pro Yuri na bandeirinha, beleza. Mas essa da simulação é muita falta de bom senso. É muita falta de bom senso. Tem que estar muito mal intencionado para marcar uma parada dessa, mano. Muito mal intencionado. E numa dessa, você prejudica um time num jogo que pode ser crucial para o ânimo da temporada, que pode ser crucial para a relação dos jogadores com os torcedores. Num jogo tão importante como esse, cara. Não dá para tolerar isso. E aí eu fico me perguntando, se esse jogo ele não é no Allianz Parque, se ele é na Neoquímica Arena, se o Yuri faz a mesma coisa, o Yuri seria expulso? Não seria. Aí o ponto de ser na casa do adversário pesa? Se não é um jogo contra o Palmeiras, se o Yuri faz isso contra o Novo Horizontino, ele seria expulso? Não seria. A gente sabe que não. Se é o Estevão hoje fazendo isso, ele seria expulso? A gente sabe que não. E é esse o ponto que a gente tem que bater, porque é muita falta de bom senso. É o Rafael Klaus querendo aparecer, ele quis aparecer e quase destruiu o jogo pro Corinthians. Cara, esse lance eu acho que é bem simples. O Yuri ele cortou pro meio e nessa jogada, quando o ponta, que é geralmente quem joga naquele lado, o atacante, enfim, o meia, ele puxa pro meio, geralmente o zagueiro tenta dar o bote ali pra fechar o espaço. E o Yuri achou que esse bote ia vir, só que o zagueiro do Palmeiras foi mais inteligente, tirou e o Yuri acabou caindo. Só que não é um lance que eu acho que o Yuri tenta ludibriar o árbitro, tá ligado? Dentro da área, eu acho que o juiz vê aquilo, na hora ele fala, pô, ele tá tentando me enganar, amarelo, tchau. Beleza. Eu acho que ali seria até que, entre aspas, incontestável a expulsão do Yuri Alberto. Agora, fora da área, mano, muito longe da área, ele tava bem longe da área, nessa hora que ele dá o corte pro meio, que ele dá o tapa pra frente, o zagueiro tira e ele cai, ele tá esperando o contato não vem, ele cai, só que o juiz ele pode tranquilamente não apitar falta e segue o jogo. Porque o Yuri, ele não cai no chão e bota a mão na perna, pede falta, dá um grito, sai rolando, ele cai e ele já dá uma cambalhota para levantar, porque ele viu que o contato não veio. Não foi uma situação onde ele tentou enganar o Rafael Klaus, ele tentou sofrer uma falta, a falta não veio, ele acabou expulso por isso. E nisso eu concordo com você, o lado do bom senso. Cara, ele não tentou te enganar. Ele esperou uma falta que não aconteceu. Só isso. Não é um lance que você vê que o Yuri, ele tenta enganar. Ele sai, ai meu Deus, sofri a falta aqui. Ei, Klaus, falta. Se fosse nesse caso, eu acho que o Klaus teria todo o direito de expulsar ele. Se o Yuri, de fato, demonstrasse que tomou uma porrada que não veio. Como não aconteceu, eu também acho que a expulsão beira o absurdo pela falta de noção da situação. Tá ligado? Principalmente, pô, você vai considerar 15 minutos e é o Yuri Alberto. O Yuri Alberto não enche o saco com essas coisas, cara. Não enche o saco, nunca dá trabalho para a arbitragem. É isso, para a gente finalizar esse assunto da arbitragem, é realmente isso. Faltou pro Klaus ter o entendimento de eu vou estar sendo maior que o jogo fazendo isso? Eu vou estar atrapalhando um time, prejudicando um time? Porque se ele não dá o amarelo ali pro Yuri, ele não estaria prejudicando o Palmeiras. O Yuri não fez nada demais, mas ele tendo a atitude que ele teve, ele prejudicou muito o Corinthians, cara. Então, falta isso pros árbitros. É ter a noção do seu papel no jogo. Qual que é o papel do árbitro no jogo? É não atrapalhar e conduzir as coisas da maneira correta. Não é ser o protagonista. E o Rafael Klaus, mais uma vez que ser protagonista, mais uma vez contra esse adversário e acabou no que deu, cara. É que a gente não tá tão puto aqui agora, porque acabou que não resultou numa derrota do Corinthians. Mas se o Estevão faz o gol de pênalti, porra, mano, o Corinthians tava mal na partida, mas claramente com 11 contra 11 poderia ter buscado um placar melhor. Ainda mais com a mudança do Ramon, que deu uma equilibrada. Então é inadmissível esses erros contra o Corinthians. É mais um clássico que o Corinthians também tem jogador expulso, isso é uma constante muito recente. Só que dessa vez não dá pra gente jogar nas costas do Yuri Alberto, mas sim nas costas de Rafael Klaus. Vamos de notas. Hugo, porra, curto e grosso, 10, extremamente decisivo. Cara, 90 minutos de jogo, ele pegar o pênalti da forma que ele pegou. O gol do Palmeiras, eu acho que pode ser defensável, mas não crucifica o Hugo. O Maurício saiu cara a cara com ele, chutou forte, mais mérito do Palmeiras do que demérito do Hugo, mas ele foi extremamente seguro o resto do jogo, não rebateu bola.
Com o pé também não deu absolutamente susto nenhum e fez a defesa que garantiu o ponto do Corinthians, nota 10 pro Hugo. Se tornou um grande personagem em jogos... Caiu a revista, rapaziada. Foi mal, segue aí. Vambora. Se tornou um grande personagem em jogos contra o Palmeiras, em derbys contra o Palmeiras. Cara, o ano passado, já naquele 2-0, porque vai ficar muito marcado o gol do Garro, o gol do Yuri, mas o Hugo salva o começo do jogo inteiro ali pro Corinthians, inteiro. E o final também, ele pega uma cabeçada do Rony com 35 do segundo tempo. Verdade, uma baita de uma defesa. E agora esse pênalti que ele fez é histórico, mano. É histórico. O resultado de hoje do Corinthians não é um resultado gigante, é um empate numa fase de grupos do Paulista. Mas da forma que foi, torna o protagonista Hugo Souza histórico no jogo de hoje. Pega um pênalti do Estevão no finalzinho do jogo e garante empate pro Corinthians. Não tem outra nota sem ser 10. Finalmente apareceu pra temporada o Hugo Souza e apareceu muito bem. 2 pênaltis seguidos que ele pega em 2 jogos seguidos. Não sei se outro goleiro teve essa marca, como a gente comentou antes. Tem que ser 10, incontestavelmente. Mateuzinho na lateral direita. Um primeiro tempo que eu achei do Mateuzinho meio inseguro. O lado direito do Corinthians sofreu bastante, sofreu muito. O Mateuzinho, inclusive, com muita dificuldade de marcar a bola aérea. Teve um lance que o Piquerez chega por cima dele nas costas e quase faz o gol pro Palmeiras no segundo pau, literalmente nas costas do Mateuzinho. E eu senti muita dificuldade do Corinthians do lado direito em si. E aí você pode atribuir ao Mateuzinho, pode atribuir ao esquema, ao André Carrillo, que deveria fazer essa cobertura, ou até mesmo ao Coronado, que chegou a fazer essa cobertura em determinado momento do jogo. Mas também passa pelo Mateuzinho para mim. Fez um jogo menos protagonista defensivamente do que nos outros jogos e ofensivamente apareceu pouco. Não achei uma grande partida dele. Eu vou com, uma nota 4,5 pro Mateuzinho. Eu achei que o primeiro tempo, o Palmeiras... Aliás, eu acho que tem esse paralelo, né? O primeiro tempo o Palmeiras joga muito pelo lado do Mateuzinho e o segundo tempo joga muito pelo lado do esquerdo, pelo lado do Hugo e do Bidu. Eu acho que o primeiro tempo o Mateuzinho estava bem sobrecarregado, o André Carrillo não estava conseguindo marcar, inclusive vou dar uma nota abaixo pro Carrillo hoje, que foi bem abaixo. Mas eu acho que o Mateuzinho estava até que na marcação estava seguro. Tem esse lance aí do cabeceio que realmente dá um susto nesse lance do Piquerez e tem um outro no segundo tempo que ele fura uma bola dentro da área que é desesperador também. Ele erra um passe no final do primeiro tempo também entregando um contra-ataque. Sim. Na medida do possível, na marcação, eu acho que ele foi bem. Conseguiu chegar no ataque acho que 1 ou 2 vezes numa tabela, mas não conseguiu ter nenhuma participação muito efetiva, deixar com nota 4,5 também. O André Ramalho começou mal o jogo, começou a crescer na segunda etapa. Aliás, no momento que o Corinthians começa a crescer no jogo no primeiro tempo, quando o Raniel recua, ele melhora e no segundo tempo também. Mas aquele começo do jogo dele estava bem difícil de suportar, mas eu ainda acho que ele foi um pouco melhor que o Mateuzinho, vou deixar com nota 5. O André Ramalho é um zagueiro que, apesar de ter muita qualidade com a bola no pé, e a gente sabe que ele é um bom zagueiro, ele tem muita dificuldade em situações de mano a mano. Eu vejo que o André ele consegue se sobressair melhor, por exemplo, no esquema do segundo tempo, que ele precisa rebater bola, que ele tem uma cobertura atrás se ele acabar não conseguindo o bote. Se ele é essa cobertura, o primeiro tempo que ele precisou sair para marcar aqui na lateral direita, marcar Facundo Torres, marcar Piquerez, ele foi muito mal. E fora que no lance do gol, a bola vai, que nem você falou, igualzinho no Noroeste, e vai também, de novo, nas costas do André Ramalho, cara. Ele estava mal posicionado e não conseguiu interceptar o passe. O primeiro tempo dele é muito fraco. Muito fraco, porque a gente quer um zagueiro imponente e a gente teve no primeiro tempo um zagueiro que não conseguiu parar nenhuma jogada do Palmeiras. Mas o segundo tempo do André Ramalho a gente tem que dar o braço a torcer porque foi bom, rebateu muitas bolas, deu uma segurança grande defensivamente, ele principalmente dentro da área. Ele viveu de 8 a 80. E já que ele viveu de 8 a 80, vou ficar na média, nota 5 para o André Ramalho. O Kaká para mim já foi abaixo. Porque se o Ramalho teve um crescimento no segundo tempo, o Kaká não teve. Em muitos momentos do jogo, ele deixou um calafrio, ele deu um calafrio pro torcedor corintiano. Bola na área pro Kaká afastar, era sempre para trás, sempre na mão do Hugo, sempre no pé do atacante do Palmeiras. Achei uma partida insegura de um jogador que não tem que ser titular do Corinthians, nota 4. Cara, eu achei o Kaká com muito medo de marcar o Estevão em alguns momentos. Na medida do possível, conseguiu fechar espaço e fazer aquela sobra pro Hugo. Mas ainda assim, teve um momento ou outro que o Estevão conseguiu crescer para cima dele. O Kaká com a bola no pé, sempre muito assustador, muito erro técnico besta que o Kaká comete ao longo do jogo, ao longo dos jogos, inclusive. E hoje ainda tem um lance da bola na trave do Mike que ela passa... Verdade. Que ele tá completamente mal posicionado, ele perde o tempo de bola, ele pula errado para tentar cabecear ela e o Corinthians quase leva o gol nas costas dele. Para mim, nota 3,5 pro Kaká. O Hugo, cara, eu acho que o Hugo fez uma partida muito justa, uma partida honesta. Obviamente, com a bola no pé e ofensivamente ele não participa, porque ele não consegue mais fazer isso. Eu meio que já aceitei que esse é o Hugo.
mas em termos de marcação, ele até que fez uma partida ok. Como você falou, vou deixar na média nota 5. Cara, eu vou... Como que o Palmeiras se criou mais pelo lado do Mateuzinho, eu vou de 5 também. Tava pensando em 4,5, mas eu vou de 5 só pelo fato de ser o Hugo e a gente tem que reconhecer que é mais difícil para ele do que pro Mateuzinho. No primeiro tempo, eu acho que teve algumas jogadas do Palmeiras pelo lado esquerdo do campo, o lado dele. Inclusive essa do Piquerez que vai nas costas do Mateuzinho, o cruzamento sai das costas do Hugo. Mas, num geral, o lado que tem o jogador mais perigoso do Palmeiras, o Hugo não sofreu tanto assim. Então, por isso eu vou ficar com uma nota 5. Puxando para o meio campo, Ranielli, que eu acho que cresceu bastante no segundo tempo também, parecido com o André Ramalho para mim, um primeiro tempo ruim do Ranielli, melhora um pouco na parte final na saída de bola, mas defensivamente ruim, e no segundo tempo acaba crescendo um pouco justamente na parte de marcação. Como cresceu, vai ficar com uma nota acima dos outros, porque eu não acho que ele teve também algum erro capital no jogo, vou deixar com 5,5. Cara, eu vou na média também, nota 5. Acho que fez uma partida muito parecida com o André Ramalho. Muito mal, melhorou quando muda o esquema e fez um segundo tempo até que ok, então nota 5. O Carrilho foi muito abaixo, muito abaixo. Na marcação, muito perdido ali naquele primeiro tempo, sem conseguir ajudar o Mateuzinho. Toda hora passava lá pelo corredor esquerdo Piquerez, Facundo Torres e o Maurício caía por ali também. E o Mateuzinho ficava completamente sobrecarregado porque o Carrilho estava quase sempre atrasado. Teve um lance... Putz, mano, não lembro quem foi que passou, acho que foi o Facundo Torres, que ele toca a bola pro Maurício, o Maurício segura, ele passa, o Maurício toca de letra e ele passa livre. E o Carrilho sai atrasado, cara. Ele passa nas costas, o Carrilho demora uma eternidade para perceber que o Facundo Torres tinha passado. Cara, não gostei da partida do Carrilho de jeito nenhum. Talvez um dos piores em campo do time titular. Vou deixar com nota 2. O Carrilho foi mal, partida ruim dele. Tecnicamente, ele entrega em alguns momentos, virada de jogo, drible de corpo, mas a recomposição dele pelo lado direito foi nojenta. Tanto que o Ramon, já logo no primeiro tempo, tenta inverter, colocando o Coronado, uma solução ali meio inesperada, justamente porque o Carrilho não estava conseguindo acompanhar, cara. E é decepcionante, porque o Carrilho sempre é um jogador muito constante e hoje foi mal. Vou fechar com uma nota 3 aí pro André Carrilho, realmente partida bem abaixo. E só lembrar um lance também do Carrilho, que tem um lance que ele dorme na saída de bola. Que ele recebe, ele tá dormindo ali, ele rouba a bola dele, sai um 4 contra 4, só acho que o jogador do Palmeiras chutou de fora, chutou torto. Alex Santana, pra mim, mais um que, assim como o Carrilho, fez uma partida ruim. Partida ruim do Alex Santana, toma um amarelo ali de uma forma inacreditável e ele só joga o primeiro tempo, né? E o primeiro tempo que o Palmeiras tem muito espaço. Tem mais espaço do lado do Carrilho, mas também tem do Alex Santana e é um meio-campo do Corinthians que não se encontra. Os três ali, Ranielli, Carrilho e Alex Santana, não conseguem se encontrar de nenhuma forma e o Alex tem muito papel nisso também porque não fez um bom jogo. Eu acho que por não ter sido tão desatento... Ah não, cara, eu não consigo colocar uma nota maior. Vai ficar com 3 junto com o André Carrilho, bem mal hoje. Cara, pra mim o Alex Santana tá colecionando atuações ruins. Apesar dos 2 gols que ele fez, do gol da vitória com o Novo Horizontino, tá colecionando atuações ruins, atuações abaixo, atuações onde na marcação ele não é firme como a gente espera e com a bola no pé também não, porque ele tem um pouco mais de qualidade do que os jogadores, como o Ranielli, como o próprio José Martinez, o Rian. Com a bola no pé, acho que de volante ele talvez só esteja abaixo do Carrilho e do Bidon. Mas eu acho que puxando agora pro meio campo, falando de Alex Santana e Coronado, que é o próximo que a gente vai avaliar, esses dois estão deixando muito claro a falta que o Bidon e o Garro fazem para esse time, assim, a nível extremo, tanto com bola no pé, tanto em recomposição, em intensidade pro jogo. E o jogo do Alex Santana é bem abaixo, cara. Na transmissão até falaram, o Alex Santana foi o primeiro jogador do Corinthians a ser suspenso no ano, a levar 3 cartões amarelos, hoje já levou mais um, tá sem tempo de bola, tá meio porradeiro e não tá sabendo o que fazer com a bola no pé. Vou com você, nota 3 pro Alex Santana. O Coronado. Cara, ele consegue uma troca de passe ou outra, uma movimentação ou outra. No segundo tempo ele consegue um passe espetacular pro Alberto, que ele acaba desperdiçando, que ele não consegue chegar no fundo cruzar pro Memphis, ou chegar no fundo chutar no gol, enfim. Mas, mais uma vez, uma partida discreta, onde a gente espera muito de um jogador como o Igor Coronado, que os jogadores do Corinthians juram que ele é craque, onde a diretoria paga muito por ele, onde ele tem uma mídia que, na minha visão, pelo menos é exacerbada, tem um fã-clube do Coronado dentro da torcida do Corinthians que acha que ele vive da atuação que ele teve contra o Racing, da atuação que ele teve contra o Fortaleza. E em muitos momentos já foi questionada essa troca de Garro reserva, Coronado titular. Exato, que absurdo. Que não existe. Que absurdo. E do mesmo jeito, as atuações positivas que ele teve nesse ano, que foi contra o Noroeste, contra o Velo Clube, eu ainda acho que foi abaixo do que ele pode entregar. Eu acho que houve um fuzuê muito maior do que o necessário só porque ele marcou 2 gols nesses jogos e conseguiu um passe ou outro um pouco mais bonito.
Eu acho a diferença muito grande, apesar do jogo dele não ter sido horroroso, só queria deixar isso claro. Mas pro jogo do Igor Coronado, juntando expectativa e o que ele apresentou, 4,5. Vou de nota 4 pro Coronado, porque o único lance que eu lembro positivo dele na partida foi esse passe pro Yuri. Que foi um belo passe, mas não resultou em nada. E se tratando do meio armador do time, do cara que nem você falou, do hype do Coronado, do nível que todo mundo fala que ele tem, é muito pouco, mano. Ainda mais num jogo que assim, pô, Coronado, o Garro tá voltando agora. É o teu jogo, irmão. Faz teu nome, garante tua vaga, mostra que você tá aqui. E, cara, os jogos que ele mostrou que ele está aqui são jogos contra times pequenos dentro de casa. E poucos jogos contra times pequenos dentro de casa. É uma amostra muito pouca. A participação dele no jogo é muito diferente da do Garro. Porque o Garro está em todo lugar do campo. Se ele não está armando, ele tá ajudando na marcação. Se ele não está acertando, ele pelo menos está tentando. Ele bate falta, bate escanteio, sofre falta pra caramba, finaliza de fora da área. E o Coronado, ele foi -1 hoje em campo. Foi completamente engolido na marcação do time do Palmeiras. Eu vou ficar com a nota 4, só pelo fato de ele não ter prejudicado, em um erro capital, que nem, por exemplo, o André Ramalho na cobertura prejudicou, ou o Rian pode ter prejudicado com o pênalti que ele fez, mas foi uma partida muito discreta e muito decepcionante do Coronado. Puxando para o ataque, quem joga um pouco mais para trás, que é o Memphis, que a gente já apontou que incomoda muito a falta de sangue, a falta de suor, incomoda muito o estrelismo, e isso vai pesar na minha nota, mas não tem como a gente não colocar na conta que ele rouba a bola e dá assistência pro gol do Corinthians. O gol do Corinthians ali é do Yuri, mas é 60%, 70% do Memphis, mano. O cara rouba a bola, dá um passe na medida, ele já tinha dado um outro belo passe pro Yuri Alberto também, no primeiro tempo, consegue um drible outro legal, uma jogada outra legal, ele vai ficar com uma nota acima dos outros por conta dele ter decidido o lance capital da partida, porque no geral também segue muito abaixo, mas por essa melhora dele, principalmente em participações em gols, eu vou deixar o Memphis ali com uma nota 7. Seguinte, ele foi decisivo hoje, porque ele praticamente faz a jogada do gol inteiro sozinho, porque ele rouba a bola e deixa o Yuri na cara do gol. Pifa muito bem ele, já tinha dado um outro passe bom pro Yuri finalizar também, que acho que o Yuri demora para finalizar e fica mais sem ângulo quando ele chuta de esquerda para defesa do Everton. Mas me incomoda demais muitas vezes ver o Memphis jogar, porque ele é inconsequente dentro do campo. Dá para ver que muitas vezes ele acha que ele é muito melhor do que todo mundo que está ali ao redor dele. Ele perde a bola em momentos bestas, ele perde a bola por estrelismo, por achar que ele tem que driblar todo mundo. Eu acho que o Memphis é muito bom em pegar essa bola, limpar a marcação, puxar um outro marcador e deixar um companheiro livre. Tanto que a dupla dele com o Yuri Alberto funcionou muito bem assim. Não à toa das assistências pro Yuri, das assistências do Memphis pelo Corinthians, que se não me engano são 5-4, são pro Yuri Alberto. E são 4 grandes assistências. A outra que ele deu, que foi pro Pedro Henrique, também é espetacular. Só que ainda falta sangue, mano. Tá um pouco mais pilhado, tá um pouco mais focado no jogo, focado em fazer o time vencer, ser um pouco menos individualista. Mas, juntando todo esse combo, não consigo deixar uma nota muito alta, porque a verdade é que o jogo do Memphis não foi bom, mas ele teve 2 bons momentos ali na partida. Eu vou deixar o Memphis com nota 6. Inclusive, parabéns pela sua caneta de elástico, mas elástico não ganha jogo. Yuri Alberto fez o gol, que foi importante. As 2 jogadas que ele fez de finalização, ele foi muito bem. Foi as jogadas de mais perigo do Corinthians, tirando além do André Ramalho. Mas, cara, ainda assim tá abaixo do Yuri que a gente espera, porque não tá conseguindo passar em profundidade. Tudo bem que ele não tá sendo acionado, mas ele também está com uma dificuldade de manter a bola no ataque, de fazer um pivô, de tocar a bola curta. Ele está conseguindo chegar na frente e finalizar, porque o Memphis tem ajudado muito ele nisso. Mas de qualquer jeito, mano, apesar de tudo que a gente falou sobre o Rafael Claus, o Yuri deu margem para azar e ele foi muito burro no que ele fez. Ser expulso da forma que ele foi, com uma provocação no primeiro tempo e com uma simulação que, querendo ou não, ele acabou dando margem por uma situação errada, por uma má interpretação do juiz, cara, a nota dele vai ficar baixa. Pelo gol vai subir um pouco, mas pela expulsão vai descer também. Eu vou deixar o Yuri com nota 4. Cara, eu não vou deixar com uma nota tão baixa assim, porque primeiramente que eu acho que a culpa principal é do Rafael Claus, mas de qualquer forma ele foi juvenil. O Yuri hoje ele foi expulso a lá Luciano. É a cartilha do Luciano. Ser expulso por provocar o adversário e por tentar simular falta. Ou por reclamação. E é o que a gente tanto reclama, tanto abomina, e ele fez hoje. Mas ele foi muito juvenil. Ele foi burro. Ele não precisava ter feito isso. Mas, cara, eu não vou dar uma nota baixa pra ele por conta da expulsão, justamente porque eu falei que eu acho que a culpa principal é do Claus, que ele poderia ter tido bom senso, e
porque o Yuri desencanta, faz o gol, ele consegue, querendo ou não, estar atento em uma jogada ou outra. Para mim, o Yuri vai ficar com a terceira maior nota da partida, né? Eu dei, até o momento, dei a maior pro Hugo, dei a segunda maior pro Memphis com 7. Eu vou deixar o Yuri com a nota 6,5, cara. Eu sei que eu posso estar passando um pouco de pano para ele, porque ele prejudicou, foi burro. Mas nesse lance eu fico muito mais puto com a arbitragem do que eu fico puto com o Yuri. Apesar de ter achado ele juvenil, ele fez o gol, né? Então, 6,5. No intervalo, entra João Pedro Choca, zagueiro, que entra no lugar do Alex Santana, e ele faz um jogo seguro. Poderia ter tido um pouco mais de calma uma hora ou outra para, em vez de rifar a bola, tentar sair jogando? Poderia. Mas se tratando de derby, de clássico, e vale lembrar, o primeiro derby de João Pedro Choca com a camisa do Corinthians, ele foi seguro defensivamente, e por ele ter sido seguro defensivamente, vou fechar ele com uma nota 6,5. Cara, eu concordo com tudo que você falou. Eu vou até além. Eu acho que ele foi muito seguro no que ele estava fazendo, porque ele não tava de brincadeira. Deu pra ver que ele não tava a fim de errar de jeito nenhum. E é zagueiro assim que a gente precisa. Zagueiro que não quer inventar, que se precisar a bola pro mato, dá a bola pro mato. Ao invés de tentar recuar pro Hugo uma bola, ao invés de tentar driblar e conseguir dar um bicão pra frente, joga pra lateral e foda-se, mano. Só não erra, joga de forma segura, joga de forma inteligente, joga de forma séria. Concordo com você que essas alçadas dele de bola lá pra frente, algumas foram bem desnecessárias e até descabidas, mas ainda assim acho que o Choca entrou e fez um bom jogo, vou deixar ele com nota 6. Logo depois entra o Bidu, que, cara, até que entra, entre aspas, bem ali pelo lado esquerdo, consegue dar uma escapada ou outra, acabou sendo cabaço em um dos momentos porque ele estava impedido numa boa escapada do Corinthians ali pelo lado dele, mas ele melhora a qualidade técnica do Corinthians, isso é indiscutível. Mas, ainda assim, pô, mano, a nota que eu fosse dar pro Bidu, vou tirar meio ponto, porque é de uma burrice imensa aos 90 minutos. O Bidu e o Thales Magno com o Memphis já perto deles e pressionar o goleiro quando você tá com um a menos. E você tá brigando pelo resultado. Cara, se o Corinthians sofre aquele gol de pênalti do Estevão, ia acabar entrando na conta do Rian, ia acabar entrando na conta do Thales Magno e do Matheus Bidu, que foram pressionar o goleiro sem necessidade nenhuma, cara. Joga com inteligência. O Bidu é lateral esquerdo. Ele foi pressionar o goleiro. Por que caralhos, porra? Aos 90 minutos de jogo. E com um a menos, né? E com um a menos. Apesar de eu achar que a entrada do Bidu foi boa, ele foi burro. Mais um que foi burro e não estava sabendo jogar o clássico, porque mais um erro individual poderia ter prejudicado a gente. Então vou deixar o Bidu com nota... Pô, eu ia dar nota 5, 4,5. Deixar o Bidu com um 5,5, porque eu acho que ele foi burro nesse lance, concordo com você, foi bem burro, mas o resto, cara, o Estevão não se criou tanto ali em cima dele também, ele conseguiu melhorar a qualidade do passe ali no canto esquerdo, então por isso eu vou ficar com 5,5 aí pro Matheus Bidu. Continuando as entradas do Corinthians, entra também o Rian, e cara, é uma pena, mano, porque eu achei que o Rian tinha entrado bem na partida. Ele tinha entrado bem no jogo, atento, dando carrinho, mordendo, que é o que a gente pede, compondo ali bem o meio campo, mas ele faz o pênalti. Aí se o pênalti é discutível ou não, assim como a gente colocou nas costas do Yuri Alberto de ter sido burro e ter dado margem, o Rian foi burro e deu margem. No mesmo nível, assim, não no mesmo nível, né, mas foi burro igual. Então acho que por isso a nota dele vai cair. Eu ia dar uma nota de um 6 pro Rian, mas como que ele faz o pênalti, eu vou ser obrigado a deixar com uma nota 4. Você passou pano pro Yuri, eu vou passar pro Rian. Porque, cara, o Rian ele entrou muito bem no jogo. Ele entrou chegando muito firme na marcação. Eu acho que dos jogadores de meio campo ali, foi o único que eu vi que estava de fato entendendo que aquilo era um clássico, que aquilo era um Corinthians-Palmeiras, que você tem que jogar sério, tem que chegar firme, tem que fazer falta se necessário, tem que chegar arrepiando e foda-se. Só que ele foi imprudente. Ele foi imprudente, de novo, eu acho que é muito discutível aquele pênalti, eu acho que ele deu margem pro azar também e para má interpretação talvez. E por isso a nota vai cair um pouco. Eu daria uma nota 7 pro Rian, porque eu achei que do banco do Corinthians ele foi o que melhor entrou na partida, entrou de fato muito bem, mas foi cabaço, eu vou tirar um ponto por causa disso, vou deixar o Rian ainda assim pelo menos, 5,5, porque de fato não dá para deixar uma nota muito alta. Thales Magno que entra no jogo também. Acho que entrou até dando uma dinâmica um pouco mais interessante, um pouco de velocidade. Tava conseguindo chegar mais perto do ataque ali, tanto que a gente falou da oportunidade que ele teve, que ele foi cercado. Conseguiu segurar um pouco mais a bola pelo lado esquerdo, junto do Bidu, junto com o Rian quando encostou, até do Memphis em alguns momentos. Mas não fez grande coisa, então nota 5. Não fez muita coisa, deu um passe ou outro, mas... E lembrando também, né, ele já entrou tava com um a menos. É difícil de cobrar do Thales um jogo desse com um a menos. Então, vou deixar com nota 5 também na média, não tenho muitos pontos nem a favor nem contra o Thales Magno nesse jogo.
E entra para finalizar do Corinthians o Charles, que aí eu acho que participa um pouco mais do jogo, mas participa mal, né? Erra passe, quase entrega uma bola pro Palmeiras ali na entrada da área. O Charles entra mal no jogo. Mas entra mal no jogo, mas mesmo assim eu acho pouco recorte para avaliar. Mas eu vou deixar com uma nota 4, o Charles. Mano, eu vou deixar o Charles com nota 1. Ele entra e não faz absolutamente nada. Ele faz um desarme, de resto ele erra tudo que ele tenta. Ele tá atrasado na marcação, ele anda todo desengonçado, ele erra passe. Eu acho o Charles, até o momento, em 2025, um jogador intragável. E se tem uma coisa positiva, pelo menos, da numeração, que a gente não Que a comentou 8 antes. saiu do Charles. A 8 sai do Charles. Dá pra, pelo menos, pegar isso de positivo aí. Pra finalizar, Ramon Dias, cara, o ponto da escalação eu acho que é questionável. Tudo bem, tem uma passagem de pano ali porque não tinha muito o que ele fazer. A única coisa que eu teria feito diferente talvez seria ter colocado o Bidu por ali e teria trocado o Alex Santana. Só que hoje não tinha muita opção para isso. Eu acho que eu entraria com o Rian ali no lugar. O José Martínez, obviamente, seria titular se ele tivesse essa posição, como estava. Eu acho que ainda assim eu preferi o Rian do que o Alex Santana, porque o Alex Santana não deu nenhuma amostra positiva esse ano, além dos 2 gols que foram em sobras de escanteio. Em 2 gols que ele jogou mal. Inclusive. Além disso, eu acho que o Ramon demorou para entender o que tinha que fazer no jogo, que foi o lance dos 3 zagueiros, dos 3 atrás ou da volta do Ranieri. E eu achei que ele foi muito mal na troca no intervalo. Apesar do Tioca ter entrado bem, eu acho que aquela troca matou o time do Corinthians. Porque a partir do momento que o Ranieri, que é um dos volantes do Corinthians que tem menos qualidade com a bola no pé, qualidade de passe, você atrasa ele para ele ser esse primeiro homem da saída de bola, eu acho que a partir dali o Corinthians começou a entender e melhorar um pouco no jogo. Porque no meio campo você tinha o Carrilho, que tem muita qualidade de bola no pé, o Coronado, que também tem muita qualidade, o Alex Santana, que desses volantes, como eu já falei, é o que tem um pouco mais de qualidade. A partir do momento que ele tira o Alex Santana, joga o Ranieri para fazer aquela função e atrás o Tioca não tem qualidade de saída de bola, o Ranieri muito menos. Eu acho que ali matou o esquema que o Corinthians estava conseguindo fazer para manter essa bola no pé, manter a bola no campo de ataque do Palmeiras e acabou praticamente fazendo com que o Corinthians tivesse um segundo tempo da forma que teve. Tudo bem que até o momento do Yuri Alberto ainda tinha jogo, só que o Corinthians também não estava conseguindo fazer nada naqueles 15 primeiros minutos até o Yuri ser expulso. O resultado não foi negativo, conseguiu um empate, mas foi muito mais na sorte, na fé de Hugo Souza do que qualquer outra coisa. Hoje o Ramon vai ficar com nota 4. Começa com uma escalação errada, o Hugo não tinha que jogar, a insistência no Kaká também me incomoda. Verdade, belo ponto. O Alex Santana também eu acho que poderia ser preterido, apesar que eu entendo que não tem muitas opções. E o Corinthians não jogou futebol, né, rapaziada? O Corinthians jogou mal, bem mal. Teve poucos momentos de lucidez. A troca no intervalo, eu entendo o seu ponto e eu concordo com ele em partes, porque eu concordo que ofensivamente o Corinthians deixa de produzir. Mas eu não julgo o Ramon porque, de fato, o Corinthians precisava acertar defensivamente e estava muito exposto. E a forma que ele encontrou, querendo ou não, ajudou a conter um pouco isso. Mas, no geral, ele foi prejudicado também com a expulsão do Yuri. A gente não sabe se aquele esquema que ele montou ali, ou com as substituições, iria ajudar alguma coisa se estivesse com 11. Mas o resultado, que não é catastrófico, ele não é o que todo mundo sonhava e o desempenho muito menos. O desempenho foi ruim. Mas por ter conseguido aí um empate fora de casa, pelo menos, eu vou fechar o Ramon aí com uma nota, cara, uma nota 4,5 aí, porque realmente o Corinthians deixou a desejar hoje, apesar de a gente compreender os desfalques e compreender também que o Corinthians tem um bom início de temporada, apesar desses apesares aí. Então é isso, rapaziada. Mais um pós-jogo entregue. Se você gosta do nosso trampo, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E, manda aí pros seus amigos corintianos, os que não conhecem ainda a gente, se você acha que eles vão gostar, ajuda a gente a crescer demais. A gente volta agora no domingo para falar de Corinthians e São Bernardo. Tamo junto, vai Corinthians. É Corinthians.